Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que é muito recorrente na minha caminhada, né? Mudou a minha concepção de Cristo, mudou minha concepção de ver o Evangelho, né? De entender as boas novas, sabe? E eu queria conversar com vocês sobre isso, porque isso faz toda a diferença. Todos nós que somos brasileiros, quando falamos de justiça, a gente entende fazer aquilo que é correto, né? E o símbolo da justiça brasileira, né, do Tribunal de Justiça, da Justiça, é uma deusa, né, que é pagã, vendada os olhos com uma balança na mão, dando a simbologia que ela vai agir com equidade sem ver a quem, né? E tem um texto, né, de Mateus capítulo 5. Olha só o que fala esse texto, Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurado, eu gosto muito de trocar essa palavra por felizes. Felizes, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. É interessante que quando a gente lê esse texto, eu sempre vejo as pessoas trazendo a uma ideia de que é uma pessoa fazer algo correto, de uma pessoa fazer algo que é devido. Mas quando fala desse fazer algo que é correto, ela está falando de uma justiça que se estabelece nela mesma, né? Não mentir, não roubar, não matar, cumprir diversos mandamentos. E na verdade esse texto ele não fala sobre isso, né? Ele fala da justiça que vem de Deus. Então, assim como a corça suspira pelas águas, né, nós devemos suspirar pela justiça que vem de Deus, né? Pelo cumprimento, né, pelo pagamento, pela equidade de Deus para o homem, tá? E eu vou trazer alguns textos para vocês, vou tentar ser mais breve, né, porque os vídeos às vezes ele fica um pouco longo e as pessoas elas não vão até o final, né? E elas acabam perdendo um contexto, elas acabam perdendo um ensino, né, que Deus pode escrever no espírito delas e isso mudar a vida delas, como mudou a minha. Amém? Lá em Romanos capítulo 10 é o texto que eu mais gosto. Teriam outros, mas é o texto que eu mais gosto, porque foi o texto que Deus falou comigo, né? Ele fala aqui a respeito do povo judeu que estava se estabelecendo, né, na sua conduta, na sua maneira de agir. E aí olha que o apóstolo Paulo fala aqui: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salve. Então ele já está afirmando, né, que Israel, mesmo sendo o povo de Deus, não é o povo salvo, porque tem um pré-requisito. Em outro lugar, a Bíblia diz que a salvação vem pela fé e não pelas obras, tá? Para que ninguém se ensoberbecesse. Mas continua dizendo, olha só. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo. O que o apóstolo Paulo está falando, né? Eu estou afirmando para vocês que esse povo é um povo caprichoso, zeloso, cumpridor, se esforça para fazer o que é certo, o que é justo. Preste atenção. Mas não com entendimento. Então, o que é fazer algo e não ter entendimento? É você ter uma conduta achando que aquilo é correto, né? E o resultado esperado não é o almejado, tá? Então, o entendimento de Deus, ele vem pelo próprio Cristo. A Bíblia diz que tudo foi revelado em Cristo. Os mistérios de Deus foram revelados em Cristo. A vingança de Deus, ela foi estabelecida em Cristo, né? Então, tudo foi feito em Cristo. Eu vou continuar lendo aqui. Sua própria justiça, olha só. Vou ler de novo porque é mais fácil. Visto que não conheceram a justiça de Deus... é porque eu estou no lugar errado, né? Visto que não conheceram a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça.
Pronto. Visto que eles não conheceram a justiça de Deus, ou seja, visto que eles não compreenderam aquilo que Deus queria fazer de forma correta, né? Esse conhecer é de reconhecer, de receber, de entender. Então eles não entenderam, né? Aí como eles não entenderam, olha o que eles fazem. Procuraram estabelecer a sua própria justiça, ou seja, agora eles procuraram fazer aquilo que eles achavam correto, né? E não a que vem de Deus. E esse texto ele fala assim, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, ela é oferecida para o povo, ela é oferecida para a gente, né? Mas nós temos que querer nos sujeitar, queremos que ter fé, temos que ter um coração humilde, né? A gente tem que se sujeitar àquilo que Deus está trazendo para a nossa vida e entender que Ele tem os recursos necessários. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa provisão. Amém? Mas olha que interessante. O fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Quando ele fala assim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, presta atenção. Você vê que eu tenho que crer em algo, né? Você vê lá que eles rejeitaram a justiça que vem de Deus, então eu tenho que crer na justiça enviada por Deus, tá bom? E esse povo estava se apoiando na justiça que eles estavam cumprindo, eles estavam fazendo. E o texto vai mostrar isso, deixar bem claro. Moisés descreve que é pela lei, dizendo... Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo... O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Né? Mais na frente você vai ver o texto dizendo que ninguém se salvou pela lei. Que ninguém conseguiu cumprir as exigências da lei. Tá? A justiça, porém, que vem da fé, diz assim, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, a gente às vezes perde uma conexão. Por que ele falou isso? Nada a ver. Na verdade é o seguinte, a profecia dizia que Jesus viria, morria em nosso lugar, né? Ele morreria, ia ao abismo, pegaria a chave da morte, né? A chave do inferno, subiria, assentaria ao Pai. Então por isso que ele está dizendo, não pergunte no teu coração quem virá, né? Se Jesus veio, se ele já foi, não. Você tem que crer que ele já veio, que ele já fez. Né? Israel ainda espera o Messias, né? O Salvador. Mas Jesus já veio. Ele é o Emanuel, ele já esteve conosco. Né? Ele é o Cristo, né? Jesus Cristo, né? O que salva, o que liberta. O ungido, o que foi ungido para nos salvar. Mas olha só que legal. Mas o que dizia? A palavra está junto de ti. Está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. Aleluia. E com a boca se faz confissão para a salvação. O que é interessante disso tudo? Você vê que a palavra justiça, às vezes ela passa desapercebida, né? Mas eu vou mostrar para você que está falando de Cristo, tá? Cristo é o cumprimento. Você vê que esse povo, os judeus, eles rejeitaram a justiça enviada por Deus. Olha que interessante. A palavra dom, ela significa presente, tá bom? A palavra dom significa presente. E olha o que diz aqui em Romanos capítulo 5, verso 17. Olha só. Pois, se pela ofensa de um só, ou seja, pelo pecado de Adão, se pela ofensa de um só veio juízo. O que é juízo? É cumprimento das exigências. Ou seja, quando o juiz dá um veredito, um juízo, tá? Por isso que o nome dele é juiz, ele dá um veredito, ele delega algo, ele determina algo, né?
é em virtude de algo. Aí ele exerce a justiça. Então, olha só. Pois, assim como por uma ofensa só veio a juíza sobre todos os homens, ou seja, qual foi o juízo, qual foi a recompensa, qual foi o pagamento do homem ter pecado? Né? Nós sabemos que foi a separação de Deus, né? O homem perdeu o Espírito Santo, o homem perdeu a comunhão, né? E o homem agora começa a viver dele mesmo, do seu próprio esforço. Né? A mulher agora vai gerar, tendo um parto de dores, porque ela está gerando. Na verdade, quem devia gerar era Deus. Né? O primeiro homem não teve dor, porque foi Deus que gerou. Né? O homem agora começa a trabalhar e ter fadiga. Por quê? Porque Deus não é mais o seu sustento, agora é o seu braço, o seu esforço. Maldito o homem que confia no homem que que faz do seu destino a sua força. Tá? Vamos continuar aqui, olha só que interessante. Aí ele continua. Todos os homens... vamos ler de novo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Amém? Vamos ler de novo lá no 17, olha só. Isso. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça, ou seja, muito mais os que receberam o que não mereciam, tá? Lembra da deusa que fazia o merecimento? Né? O que não mereciam, a abundância da graça, o que não mereciam, e o dom da justiça. Ou seja, ao ponto que eu creio no que Cristo fez, que ele é a justiça, ele é o cumprimento, ele é o pagamento, ele que gera a equidade, né? Eu recebo a graça, o dom. Aleluia. E aí ele continua. Tá? A justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Tá? Então eu sou justificado. Por quê? Porque eu sou um cara que eu sou cumpridor? Não. Para as obras eu fui salvo. Amém, irmãos? Então eu não sou salvo porque eu tenho feito muita coisa, porque eu me esforcei. Eu estava até assistindo esses dias uma live de um pastor, e as pessoas perguntando para o pastor se ela não estivesse fazendo boas obras, ela ia para o céu, para o inferno. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras. Né? O ladrão da cruz não teve oportunidade de realizar nenhum tipo de obra. E Deus deixou esse ensinamento nas Escrituras para que a gente entendesse que a condição de ser salvo não está baseada no nosso esforço, né? Ela está baseada em nós crermos. Mas ao ponto que eu creio e eu me submeto a essa justiça, eu me submeto ao pastoreio de Deus, eu começo a exercer atos de justiça, mas não são para a salvação. Amém? A Bíblia fala sobre a roupa dos santos, né? Que são os seus atos de justiça. Aleluia. Olha só, são as obras dos santos. Aí ele continua. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, qual foi o objetivo da lei dada a Moisés? A lei dada a Moisés foi para que o povo percebesse que não dava conta de cumprir. Né? Porque onde há lei, há condenação, há juízo. Amém? A única lei que Adão e Eva tinham era não comer do fruto. Mas quando o povo continuou andando, o povo ele caminhava numa graça. Né? Eles não mereciam aquilo e Deus ainda cuidava. Mas chegou um momento que o povo disse, eu cumpro, eu dou conta, não sei o quê. Pede lá para Moisés, Moisés pede tudo para Deus que nós faremos. Aí Deus vocês fazem, vamos ver então. Né? Então, você percebe que
que quando vem isso, né, sobressai a quantidade de erros, de pecados, de juízos sobre a nossa vida. Olha só que interessante. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Preste atenção, quando ele fala assim, ó, aonde o pecado reinou pela morte, aonde o erro reinou. Quando ele fala de morte, ele fala de separação, tá? Aonde o erro reinou pela separação do homem de Deus, né? Porque quando o homem ele anda em erro, o homem está andando em si só. Quando ele anda em si só, ele não depende de Deus, ele não se submete a Deus. Então, ele acaba, irmãos, estando distante de Deus, porque ele não consegue contemplar e trazer a realidade de Deus para a vida dele. Quando nós nos submetemos ao caminho de Deus, Cristo é o caminho de Deus. Quando nós nos submetemos ao caminho de Deus, né, a justiça de Deus, o dom, a graça, né, o dom, o presente de Deus, ele é estabelecido em nossa vida. Então, Jesus foi enviado como pagamento. Amém? Por mais que você seja o cara mais santo da face da terra, as tuas obras são estrume, tá? Elas não têm valor diante de Deus. Por quê? Porque foi o justo, o puro, Cristo, que cumpriu todas as coisas. Por quê? Porque ele era submisso a Deus. Ele era um homem que fazia só aquilo que Deus pedia. Tem uma parte na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, lá em Atos, porque eu escolhi os filhos de Jessé, um que fará tudo aquilo que eu pedir. Né? Este é o meu filho amado, né, em qual tenho prazer. Ele faz tudo o que eu peço, entendeu? E vamos lá. Lá em Romanos 8, capítulo 10, Romanos 8, o livro de Romanos, o livro de Gálatas, ele fala muito sobre isso, de Hebreus, tá? Mas vamos pegar aqui Romanos capítulo 8, 10, e diz assim: se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O corpo está longe de Deus por causa do pecado, tá? O corpo ele ainda quer controlar, por isso que a Bíblia diz que nós militamos ainda contra a carne. Não é só contra demônios, é contra a carne, é contra o nosso eu, né? Jesus veio salvar a alma do homem, amém, irmãos? Mas olha só que legal, a Bíblia diz que o espírito, ou seja, o nosso espírito, ele está ligado em Deus por causa de Cristo. Então ele está vivo, ele está ligado. Aleluia, canonia, comunhão, né? E você precisa andar nessa comunhão, amém? E aí eu queria ler um outro texto aqui em 2 Coríntios, tá? Esse texto de 2 Coríntios, ele fala que nós somos feitos justiça de Deus. Romanos 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, então, você consegue entender que você é feito, você é feito uma justiça. Por quê? Porque o sangue de Cristo, ele vem e te cobre. A obra de Cristo, ela vem e te cobre. Quando ela te cobre, ela te envolve em justiça e você anda agora em justiça. Quando o Satanás ele olha para você, ele vê o sangue de Cristo sobre você, ele vê o sacrifício de Cristo e ele vê Cristo. Ele não vê você, ele vê Cristo. Porque você está escondido em Cristo. Aleluia. Amém? Por isso você é feito justiça. Não é a tua justiça. Amém, irmãos? Gálatas 2:21. Deixa eu achar aqui Gálatas 2:21. Ver se eu marquei. Gálatas 2:21. Marquei não, mas eu acho aqui. Olha só. Gálatas 2:21. É isso mesmo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se a justiça veio de eu cumprir a lei, lembra que quem viver debaixo da lei tem que cumprir toda ela? Ou seja, se a justiça vem de eu cumprir a lei, Cristo morreu em vão. Porque era possível eu conseguir a justiça andando em mim mesmo. O apóstolo Paulo disse assim, que a lei é boa, perfeita e agradável.
né? Se o homem pudesse se salvar pela lei, essa seria o caminho. Mas o problema do homem não conseguir salvar é que a carne está enferma, né? Então Deus ele criou uma maneira, Deus criou um modelo, né? E esse modelo é que o Espírito Santo veio habitar dentro do homem, né? E as leis agora viriam de dentro para fora. Antes as leis eram externas, as pessoas amarravam e ficavam lendo, né? Era tudo externo. Eu preguei esses dias e eu falei que o povo do Egito via sinais, milagres e maravilhas, mas não mudava o homem, porque é com o coração que se crê. Aleluia. Né? E externa a gente confessa, que é a boca, mas é com o coração que se crê para a salvação. Aleluia. Então, continua o texto, né? Você vai ver que quando você não entende o dom de Deus, você não entende o favor de Deus, você pode se perder. Se perder de que forma? Você pode querer estabelecer em você mesmo uma comunhão com Deus. Ou seja, se eu estou em pecado, se eu estou errado, se eu estou certo, se eu estou de tal forma, ou seja, a maneira que você conduz a sua vida ou está, vai ser a maneira que Deus vai ter comunhão com você. E na verdade, quando eu falo dessa maneira, eu estou falando de ato, de enxergar. Olhar para você. Você não tem que olhar para você quando você olha para Cristo. Tá? A tipificação da serpente lá no deserto, botaram a serpente, todo mundo que era picado por cobra olhava para a serpente e era salvo. É aquele que olhar para a serpente será salvo. Ou seja, quando você olhar para Deus, olhar para a bondade de Deus, olhar para a salvação de Deus, olhar para o auxiliador, para a tua ajuda bem presente, aí você vai ser salvo. A Bíblia diz assim, aquele que invocar o meu nome será salvo. Não é o nome do Jonathan, não é o nome do João, não é o nome do Barbosa, não é os atos que nós temos cometido, mas é o nome que está acima de todo nome. É esse nome que nos dá a salvação, porque Ele é a salvação. A palavra Cristo, né? Eu sempre esqueço, Jesus Cristo, se eu não me engano, Cristo é ungido e Jesus é Salvador. É aquele que foi ungido para salvar, né? Pode ser o contrário, mas é assim. Entendeu? Ele veio, Emmanuel, para estar conosco, para nos salvar. Ele recebeu uma capacitação de Deus para nos salvar. E você precisa olhar para essa salvação e deixar ser moldado por Ele. Amém? Primeiro você precisa reconhecer quem você é. Você precisa reconhecer as suas atitudes, as suas obras, reconhecer que precisa de salvação, reconhecer que você não contempla de fato as verdades do mundo, né? Porque a gente é muito limitado e a gente consegue compreender o que nos rodeia. E olhe lá, mas Deus não, Ele compreende todas as coisas, a eternidade. Amém? Então Ele sabe de fato o que é melhor para nós, o que é melhor para a nossa vida, e Ele quer nos levar à eternidade, a passar a vida, a eternidade com Ele, o tempo com Ele. Amém? Por isso Ele quer mudar a tua vida. Mas para Ele mudar a tua vida, você precisa dizer para Ele, Pai, eu não rejeito o pastoreio de Jesus Cristo, eu não rejeito a obra de Cristo, eu reconheço que eu sozinho não dou conta, né? E eu vou manter o meu coração grato, sabendo que sempre eu não vou conseguir, porque são as obras feitas por Jesus que me salvaram, que me remiram, que me lavaram de todo o pecado. Quando você tem essa concepção, irmãos, no teu coração, você começa agora a não olhar para cima, para você mesmo, com um olhar superior. Eu sou cumpridor, eu não faço. Não! Como é que você vai olhar para você, sendo que a causa de você ser salvo não é você, é alguém, é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você olha para você, quando você olha para você, você diz, não tenho nada a oferecer, se não crer e confiar, se não ser um instrumento na mão de Deus. O que nós temos que ser é um instrumento na mão de Deus e deixar Ele nos conduzir, deixar Ele nos ensinar, deixar Ele aperfeiçoar o nosso caráter. Lembra, Jesus veio salvar a alma do homem. Amém? Então, irmãos, enquanto você não tiver um coração puro, enquanto você não tiver um coração simples, né? Simples como a pomba, prudente como a serpente, enquanto você não tiver um coração simples de acreditar, né, que você precisa de um Salvador, você nunca vai ter um Salvador. Né? E depois, se você acreditar que tem um Salvador e Ele te salvar, Ele te remir, mas você nunca acreditar que tem permissão de estar com Deus, pelo vivo e novo caminho, não sem sangue, ou seja, não sem o sacrifício de Cristo, porque Ele é a porta,
né? Você também nunca vai ter comunhão com Deus. Você nunca vai deixar Ele te conduzir. Você nunca vai enxergar quem Deus é. Ele nunca vai conseguir se manifestar para você, porque você mesmo apaga o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te guiar, deixa Ele trabalhar no teu coração. Irmãos, não existe nada difícil para Deus, sabe? Deus, Ele pode mudar o teu caráter, te libertar, te salvar, te transformar. Agora, não somos nós que criamos os meios, sabe? O nosso coração, ele é provado, ele é testado. Nós somos levados com uma prata mais a ser purificada no fogo. Nós passamos pelo fogo muitas vezes, para que as nossas intenções elas venham para fora, porque é necessário que elas venham para fora para que a gente venha nos conhecer e de fato nos arrepender daquilo e entregar, nos arrependermos, sabe? Quando a gente tá caindo o microfone aqui. Quando a gente tem desculpa, irmãos. Quando a gente não consegue se olhar, se enxergar de fato, a gente não consegue ter um coração grato, sabe? Eu gosto muito desse texto que a Bíblia diz assim, ó, os que muito foram perdoados, muito amaram. Quando eu entendo que eu não mereço, que eu preciso de perdão, é que eu ando com o coração grato. Nunca perca essa gratidão, nunca perca essa sensibilidade de saber que você precisa de um Salvador, né? E depois que você descobrir que precisa de um Salvador, você tem que entender que você não vive sem esse Salvador, porque Ele é que te cobre, Ele é que te esconde, né? E é nele que nós temos que confiar. Ele é nosso advogado, nosso ajudador. Lança sobre mim, né? Isso nós devemos lançar, até que todo fardo, tudo aquilo que tem nos prendido, né? Num caminho errado, errôneo, venha sair da nossa vida. E Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar, Ele não vai fazer, porque primeiro eu preciso crer, tá? Os princípios do Evangelho estão em crer, né? Você primeiro se arrepende porque você creu, e aí quando você se arrepende e crê, você é justificado, amém? Pai, eu quero orar, meu Deus, por essas pessoas que assistiram esse vídeo até agora. Meu Deus, aqueles que têm enfermidade, eu peço para que o Teu Espírito venha tocar sobre eles agora. Toca, meu Deus, neste povo agora, Pai. Vai tocando, Pai, naqueles que têm enfermidade, naqueles que têm, Pai, problema, meu Deus, na sua alma, aqueles que têm feridas na alma, que têm mágoa. Meu Deus, toca neles agora. Espírito Santo vai visitando todos aqueles que forem ouvir esse áudio, ouvir essa mensagem. Meu Deus, traga, meu Deus, uma paz, Pai. Tu és o príncipe da paz, gera paz onde eles estão. Que eles conheçam a Ti, porque foi para isso, Jesus, que Tu vieste, para que todos conheçam a Ti, ó Pai. Que eles venham conhecer o Senhor Deus, que eles venham conhecer o Papai, que nós venhamos receber esse Espírito que clama, ah, Papai. Abençoa, meu Deus, o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, compartilha essa mensagem, que elas possam chegar em outras pessoas, amém? Se você gostou, dá um like, beleza, mas, de fato, eu gostaria realmente que as pessoas fossem tocadas por isso, sabe? Que elas realmente entendessem que por mais que nós venhamos a nos esforçar, né, que nós não conseguimos salvação por si só, e por mais que depois eu venha viver uma vida de integridade dentro da igreja, se eu não tiver entendimento, eu posso me perder, porque Ele é a minha justiça, Ele é a minha salvação. Lá em João capítulo 15 diz assim, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o que eu faço na carne é pecado. Então eu tenho que fazer no Espírito, eu tenho que fazer debaixo da condução do Senhor. Amém? Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, tá bom? Deus abençoe o teu dia, fica na paz. Amém.